Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Eu sou a Jade e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre palpites e pitacos que toda grávida escuta. Vem comigo! Uma das primeiras coisas assim que eu comecei a ouvir desde a minha primeira gestação, né, é sobre o sexo. Então, qual a sua preferência? Eu acho que é uma das primeiras perguntas que a pessoa pergunta para a mãe se a pessoa tem preferência, se a grávida quer menino ou menina, né? Isso, enfim. E isso se agrava quando você já tem uma criança, por exemplo, eu que tenho um Pedrinho, né? Um menino, e isso se agrada quando as pessoas começam a dizer, tomara que seja uma menina, que agora fica um casalzinho, não sei o quê. E nem sempre essa é a realidade. Às vezes, nós, os pais, tá tão acostumado, enfim, às vezes quer mesmo que seja outro menino. Quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por criança, o quanto eu sou apaixonada pelas minhas afilhadas, sobrinhas, meninas, e a gente só tem afilhada meninas, e o quanto eu sempre quis, sabe, arrumar menina. Eu sou vaidosa, eu queria também arrumar muito, enfim. Mas isso não era uma regra para que agora, nessa gestação, eu quisesse ter uma menina, sabe? Assim, eu ainda estava um pouco em dúvida do que eu queria, até pela questão de Pedro. Às vezes você fica pensando, se for um menino, vai dar super certo com Pedro, porque ele sente essa falta, né, da criança, de ter alguém para brincar com ele, do boneco, isso, aquilo, outro. E também já é mais fácil, já sei como lidar com isso. Enfim, então assim, não necessariamente quer dizer que a mãe ela tem a opção sexual na mente. Algumas têm, inclusive eu, na minha primeira gestação, eu só dizia que Pedro era menina, menina, menina. A gente tinha nome pra menina. Por favor, vocês que gostam de fazer esse tipo de pergunta, eu acho que a pergunta não é o que você prefere, sabe? E de repente, às vezes também o outro filho tá perto e fica escutando ali, sabe? E eu sou muito assim, eu sei que quando a gente tem algo dentro da gente, e a gente também quando verbaliza isso, né, joga pro universo, e o universo escuta, Deus escuta. Então, eu mesmo assim, eu não gosto de falar muito de tipo, então você tem um menino, mas eu tenho certeza que você queria uma menina, né? Não sei o quê. Eu já arrebato a pessoa na mesma hora. Eu falo, não necessariamente eu queria ter uma menina. Sim, gente, vamos deixar que Deus, né, que o universo, que as coisas boas que tem preparado na nossa vida, entrem na nossa vida sem que a gente verbalize coisas negativas, e que acabe gerando outros problemas, outras questões no futuro, tá? Essa é uma dica boa. Nome. Geralmente esse assunto é muito pra família próxima mesmo, né? Ou aqueles amigos próximos sem noção também. Geralmente os nomes, eles são, sim, causam uma discussão, na verdade. Não só em relação ao casal, mas em relação aos avós, em relação aos tios, né? Aos palpiteiros de plantão. Porque, por exemplo, Ravi não é um nome comum, agora está se tornando mais comum, mas não é um nome comum para as pessoas de idade mais avançada. Então, tem gente que ainda não sabe nem chamar Ravi, mas é Davi, muda o nome, o D com R, tá tudo certo. E aí todo mundo, mas tem significado, é bíblico, porque Pedro é um nome bíblico. E a gente tem sim vários significados, Ravi. Mas assim, às vezes eu fico me perguntando, qual o motivo das pessoas querer dar pitacos na vida dos pais, dos futuros papais, principalmente aqueles de primeira viagem, né, que a gente sabe
que a gente fica louco com tanta informação, Eu tô sendo mãe de segunda viagem, mas mesmo assim ainda tô um pouco zonza aí com tanta informação que eu vou pegando, e essa gestação tá sendo muito diferente da outra. Então os pitacos e os palpiteiros de plantão já fizeram presença aqui na minha vida, viu? E assim, aí existem várias pessoas que ficam, por que não bota nome tal? Por que não bota o nome fulano de tal? Porque quando você pergunta, quando você tá em dúvida, qual o nome que combina com Ravi, por exemplo, né? Que era o nosso caso, mas a gente decidiu aqui, entre eu e o pai, que vai ser Ravi Gael. Mas assim, qual o nome que combina com Ravi? É quando você externa isso, quando você verbaliza isso pra galera, né, no geral, meu amigo, vai chover de gente querendo saber significado, querendo perguntar por quê. Por que não bota João? Por que não bota José? Por que não bota, sabe? Por que não bota o nome do pai? Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é muito, muito, muito pessoal, porque várias desses palpiteiros não vai fazer nem parte da sua vida, e também às vezes não vai nem fazer parte da vida da criança futuramente. E aí os nossos, assim, pelo menos os nossos filhos aqui em casa, a gente colocou o nome forte, sabe? Um nome que eles se identifiquem. Pedro gosta muito do nome dele, adora de verdade, nunca falou que ao contrário disso, né? Então vai muito do coração, decida você e o seu marido, decida você e sua esposa, vai muito, muito do coração. Faça também com que seu filho, se você já tiver um filho ou uma filha, faça parte desse momento, porque é muito importante para que essa integração seja da família. Eita, agora é o famoso parto normal ou cesárea. Você quer ter parto normal ou cesárea? Então, eu vou contar a minha experiência, a minha primeira gestação. Eu sempre falei pro meu médico, doutor, eu quero ter parto normal, quero, né, sentir tudo isso aqui, enfim. Eu passei a minha gestação todinha dizendo pra ele, quando chegar perto a gente conversa, ok. Mas eu tive uma experiência com a minha irmã, que também estava grávida, e não foi legal. Eu acompanhei o sofrimento dela, ela passou 24 horas sofrendo para ter normal. Tinha tudo para dar certo, mas a bebê encaixou e ficou, não queria sair. Então, teve que ir para cesárea. Depois de ela sofreu muito. E eu estive lá com ela nesse momento de contração, de tudo, dentro do hospital, eu estava grávida. E aí eu olhava e falava, não quero. E foi daí que eu desisti. E não quis. Cheguei no consultório falando, doutor, é o seguinte, mudei de ideia, não quero ter parto normal. Inclusive, a bebê poderia ter nascido com alguma má formação, nasceu a cabecinha ainda um pouco, mas depois foi voltando, até porque ela já estava encaixada, né? Então a cabecinha dela ficou um pouco amassada, vamos dizer assim. Mas depois foi voltando ao normal. Mas poderia sim ter acontecido, tem casos na família que perdeu crianças, né, bebê, por conta do tempo, passou muito tempo dentro da barriga. E aí eu comecei a ficar desesperada com isso. Eu sei que existem hoje vários recursos, para que isso hoje não aconteça. É mais difícil acontecer hoje do que antigamente. Mas eu, naquele momento, escolhi ter um parto cesáreo por isso. Eu tinha muita gente próxima a mim falando, tem a cesárea, que justamente já tinha tinha passado por esse óbito, passou 9 meses com a criança, passou por esse óbito por conta que não nasceu logo. Mas assim, eu sempre aprendi a escutar muito o meu coração. Eu sou uma pessoa um pouco indecisa, mas eu sempre aprendi muito a escutar meu coração.
E naquele momento eu disse, não quero. Não quero ter, não quero, mesmo sendo a minha irmã, foi com recurso público e o meu ia ser privado, mas mesmo assim eu tinha medo. Eu fiquei com medo naquele momento. Eu falei, não quero e pronto, e vai ser cesáreo. E graças a Deus eu não senti nada, nenhuma dor, nem antes, nem depois do parto. Senti depois na recuperação, porque eu falo demais, né? Como vocês podem ver. Mas eu senti, sim, dor de gases, enfim, essas coisas assim que eu falava demais. Mas eu já tava, foi perfeita. A minha recuperação foi perfeita. Também eu acho que começa a vir mitos de que a recuperação da cesárea é difícil, não sei o quê. É difícil porque você tá aberta ali, né, praticamente. Então, como qualquer outra cirurgia, você precisa estar em recuperação. Mas que não é uma coisa do outro mundo. Passou muito rápido e deu tudo certo, graças a Deus. Nessa minha gestação, eu já estava pensando na possibilidade de ter sim um parto normal, porque eu quero ainda passar por uma experiência como essa. Eu tenho resistência à insulina, não sei se vai ser possível, né? Acredito eu que não. Não mais hoje. Eu também estava na primeira gestação, mas era totalmente controlada a minha resistência à insulina, então não tinha risco. Mas hoje, talvez eu mesmo querendo não possa, né? Enfim. Mas, gente, eu acho que vai muito do coração mesmo, como eu sempre falo isso para todas as gravidinhas. Mãe, quando a gente é mãe, a gente sente, é incrível. Se ele corre aqui, você fala, vai cair. Aí ele cai. É incrível como a gente sente, sabe? É incrível como é diferente. Existem pais também que têm essa ligação, mas eu acredito que as mães tenham muito mais pela questão do ventre, né? Pela questão do umbigo, cordão umbilical. Então, acredito eu, mas existem sim pais também que têm essa sensação, que tem esse sentimento perante o filho. Uma outra pergunta, assim, muito comum também, é sobre depois que nascer, né? Com quem você vai deixar, se você vai deixar com babá, se você vai deixar no berçário. A gente teve várias dúvidas em relação a isso, mas no início da gestação, depois com o Pedro, né? A gente já sabia que ia deixar no berçário, porque a gente morava muito longe de onde a gente trabalhava e a gente passa o dia todo fora. Então a gente, mesmo colocando câmeras, mesmo colocando, enfim, qualquer coisa, a gente não tinha ninguém próximo para nos ajudar, né? Assim, tempo integral, claro. Mas a gente pensou logo, não, é melhor que seja um lugar que a gente vá conhecer, que a gente tenha referências, um lugar que a gente fique tranquilo. E graças a Deus, o berçário que Pedrinho ficou era perfeito em tudo. Tinha sistema de câmera, tem ainda, né? Sistema de câmera. E no início eu ficava lá olhando 24 horas, mas depois eu me desligava, ia trabalhar tranquila, enfim. E com certeza hoje, pra mim, berçário é o melhor caminho. Por quê? Porque primeiro que ele aprendeu muitas coisas enquanto a gente tava longe dele nesse momento diário, né? Então, no berçário eles são preparados para isso. Também é importante que você escolha um berçário que tenha uma pedagogia. Pedagogia, Jade? Sim, pedagogia, porque é dali que eles vão começar a desenvolver. Pedro, ele era muito independente. Muito mesmo, assim. De pegar água sozinho, de fazer qualquer coisa sozinho. Ele sempre foi independente e a gente sabe que foi pela questão do berçário também. Questão alimentar também dele. Ele nunca tomou essas massas de papinha, essas coisas assim. Ele sempre, depois que ele saiu do peito, ele entrou, né? Fez a introdução alimentar e sempre foi para questões de vitaminas. Então, até hoje,
com 5 anos, ele toma a vitamina que ele tomava desde bebezinho, que é... Antes ele tomava, a gente dava mamão, aveia, né? Aveia, mamão, banana pra ele. Hoje ele gosta mais de banana, então ele toma todos os dias a vitamina de banana, aveia e o leite, toda noite e toda manhã. Então, eu sei que lá no berçário eles introduziam muito essa questão alimentar, como também cuidava muito. Se ele tivesse qualquer coisinha, ela me chamava: olha, mãe, Pedro tá assim, tá com esse probleminha aqui, vamos tentar resolver, leva ele no pediatra. Elas tinham todo um cuidado, todo sabe assim, eu acredito que agora nessa, né, que Ravi, ele também vai para um berçário. Não sei se eu vou precisar colocar ele num período integral, provavelmente sim, porque eu trabalho integral, né, e o pai também. Mas ele vai pro berçário e tá tudo certo. Mesmo a gente tendo uma pessoa ajudando aqui em casa, mas eu prefiro que ele vá pro berçário mesmo. E palpiteiros de plantão, me perdoem, tá? Mas o berçário é o melhor. Sem falar que existe muita crença, né? Muita crença. Eu passo por isso na minha família, por exemplo. Porque a minha mãe, ela tem muita crença que foi construída pela minha avózinha do interior. E assim, hoje minha mãe já entende, né? Que tipo, ela falava: mas na minha época, não sei o que, não sei o que, entendeu? Tipo assim, crenças de, coloca um botão no umbigo da criança. Eu não coloquei no de Pedro, não coloquei. E o umbiguinho dele é lindo, maravilhoso, né? Porque não é conversa de mãe não, viu, gente? É bonito mesmo. Mas existem várias e várias... Sobre cólicas, por exemplo. Minha mãe fala: gente, na minha época, eu não tinha esse negócio de remédio, não tinha acesso a esses remédios que vocês têm, vocês impor remédio para as crianças, mesmo sendo fitoterápico, ela fala isso. E aí ela fica dizendo: e agora vocês ficam empurrando esses remédios. Era pano quente na barriga, que isso também funciona, né? Um pano morno na barriga da criança. E ela dizia: não, tem que ser quente, isso aqui, Jesus amado. Aí, tipo, até que ponto uma mãe de primeira viagem, por exemplo, ou de segunda, que eu acho que não interfere muita coisa, até que ponto você fica louca com essas informações, entendeu? Porque tem várias e várias pessoas que fazem vários diagnósticos, que inclusive respeito demais. Inclusive tem sim algumas coisas que eu faço por crenças, só que quando as crenças têm embasamento, entendeu? Tipo, essa história do botão, existia sim essa questão de, para facilitar, colocar um biguinho, ficar para dentro, enfim. Só que na época eles enrolavam com a atadura, com a fralda, a barriguinha do bebê. E hoje, por exemplo, não fazem mais isso. Coloca o botão e coloca o esparadrapo, por exemplo. Então, às vezes, aquela pressão que a fralda fazia, talvez o esparadrapo não faça. Enfim, é só um exemplo que eu tô dando. São várias e várias outras coisas. E às vezes, assim, minha mãe fica falando das crenças, né? E meu esposo pergunta pra ela: tá, mas por que vocês faziam isso? E ela nem sabe dizer o porquê. Não, porque minha mãe fazia, entende? Então, assim, se tiver embasamento, se você souber que deu certo, show de bola. Porque às vezes nem tudo que no passado deu certo, hoje vai dar certo. Hoje vai ter que dar certo também. Então, eu sou sim adepta a todas as coisas naturais que existem em relação a remédio, em relação a água morninha, a essência de lavanda, que eu amo. Todas essas coisas, eu sou auriculoterapeuta, né? Então, todas essas coisas eu
eu adapto primeiro, coloco em prática para que depois eu venha entrar com medicamento mais forte, enfim, se for necessário, também uso, porque eu acho que a medicina veio para ajudar, né? Enfim, isso aí já é uma outra questão. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aí sobre os palpiteiros de plantão, enfim. Mande, compartilhe muito esse vídeo para que chegue no ouvido das pessoas e as pessoas sem noção aprenda um pouco mais a dizer, não vou falar isso porque eu tenho certeza que aquela gestante, que aquela gravidinha não quer ouvir isso nesse momento, né? Enfim. Então, beijo, fiquem com Deus. Dá muito like, curte pra geral, comenta o que vocês querem ver por aqui, compartilha pra geral, tá bom? E até a próxima quarta-feira.